Senhor, amém? Nosso coração exulta de alegria, amamos vocês. Jeremias 31, quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Amém? Só até aqui. Pai, eu quero te agradecer nesta noite por tua palavra, pelos testemunhos que foram dados, e quero te pedir que o Senhor faça a separação entre luz e trevas, que o Senhor libere porção dobrada do teu Espírito para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com aquilo que o Espírito Santo preparou para esta noite. E que os nossos corações estejam abertos, que nada seja roubado. Faz separação entre luz e trevas. Envia, Senhor, reforço dos teus anjos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Dai-nos, Senhor, entendimento, Senhor, da glória que o Senhor tem reservada para as nossas vidas como filhos, para que nós possamos desfrutar desta bênção que é sermos filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você pode sentar, querido. Amados, Jeremias teve um chamado quando bastante jovem. E temos aqui no seu livro várias palavras de arrependimento, várias palavras de juízo de Deus e várias palavras de consolo da parte de Deus. 3 temas importantíssimos são mencionados no livro de Jeremias. Um deles fala sobre o manancial de Deus. Eu quero que você guarde isso, o manancial de Deus. Outro tema importante que traz neste livro é o renovo de Deus, que é Jesus Cristo. Renovo de justiça. E outro tema tremendo que nós encontramos nesta carta maravilhosa é sobre a nova aliança. Amém? A promessa de Deus sobre a nova aliança. E eu gostaria de deixar uma pergunta para que nós estivéssemos meditando durante essa mensagem, porque eu creio que o Espírito Santo nos trará a resposta a estas perguntas. Como um homem pode ser restaurado moralmente? Como um homem frio, abatido, espiritualmente morto, ele pode ser levantado? É possível um homem cumprir o propósito eterno de Deus e viver uma vida consagrada, uma vida abundante, uma vida frutífera? Então, neste capítulo aqui de Jeremias, nós encontraremos algumas respostas. A partir do capítulo 30 até o capítulo 33, nós encontramos da parte de Deus diversas promessas para um povo que estava subjugado, para um povo que estava cativo, para um povo que estava dividido. E nós encontramos aqui um sonho de Deus para este povo. Deus sonhou comigo e Deus sonhou com você. Aleluias. Aqui diz, naquele tempo, era o sonho de Deus. Deus sonhava com um tempo em que ele seria Deus de todas as tribos de Israel. Esse é o desejo de Deus para todo ser humano. Ele quer se revelar como Deus único, Deus verdadeiro, Deus santo, Deus altíssimo. E hoje ele se revela para cada um de nós, através da sua palavra, que nos mostra o seu Filho Jesus Cristo, seu plano de redenção e de restauração. Então, o Senhor
tinha um sonho de ver o seu povo o servindo, o adorando, reconhecendo a sua grandeza e o seu poder. Jeremias é levantado como profeta, filho de uma família sacerdotal, em um chamado tremendo que você encontra já a partir do capítulo 1, bem no início do capítulo 1, no versículo 6, onde Deus diz, onde ele responde ao chamado de Deus da seguinte forma: então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele argumentou com Deus sobre a sua condição, porque era costume, as pessoas observavam e levavam mais a sério a palavra de pessoas mais experientes, pessoas mais idosas. E ele, tão jovem, foi chamado para ser um profeta, para declarar o juízo de Deus sobre aquele povo, para declarar as promessas de Deus, para chamar aquele povo ao arrependimento. E eu quero dizer, quando eu li isso aqui, o Espírito de Deus falou ao meu espírito, que aqui na Semear, ele já separou profetas jovens. Aleluia. E ele disse mais: filha, na hora que você disser isso, o Espírito vai testificar. Aleluia, glória a Jesus. Ele está testificando nesse momento. Você foi levantado por Deus como profeta. Sabemos que não foi fácil a vida de Jeremias. E muitas vezes você tem até dito assim: Senhor, será que é isso que o Senhor tem para mim? Essa vida é um pouco difícil. Mas eu quero te dizer que Deus é com você. E o Espírito nesse instante está testificando no teu espírito. Mas eu estou muito jovem, eu queria ainda viver de uma outra forma. Mas Deus te chamou. Aqui no versículo 5 o Senhor diz, antes, ele disse isso para Jeremias, e ele está dizendo isso para você. Você que já sabe que Deus te chamou para o ministério. Você sabe, aleluia. E hoje Deus está confirmando no teu espírito isso. Ele diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, amados, ele foi chamado, ainda novo, e desenvolveu o seu ministério em dias difíceis, em dias que politicamente estavam acontecendo coisas difíceis, muita guerra, muita opressão, muita batalha, posições políticas conflitantes, e ele é levantado por Deus para declarar o juízo de Deus. E nós, amados, vamos ver na palavra de Deus qual a condição daquele povo. Nós encontramos aqui em Jeremias capítulo 4, versículo de 1 a 5, a condição daquele povo. Deus, ele trouxe, através de Jeremias, no capítulo 31, um sonho e uma promessa. Amém? Então, nós vamos andar aqui para chegarmos, então, naquele ponto em que nós perguntamos, é possível uma pessoa destruída, fria, morta, ser restaurada? Porque a condição de Israel, de Judá, era exatamente essa. O povo estava debaixo de uma opressão. A condição deste povo era essa, está delineada aqui. O Senhor diz, capítulo 4, versículo 1, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Um povo que estava praticando obras abomináveis diante de Deus e que estava andando de um lado para o outro sem rumo e sem direção. E o Senhor traz uma palavra e diz, se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações
e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então Deus traz aqui o que é principal, um arrependimento genuíno, algo que acontece no profundo do coração, uma atitude interior de obediência. Esse é o chamado de Deus para o seu povo. Então, a condição deste povo é que um povo estava desonrado. Um povo que outrora era honrado, agora se vê oprimido, se vê triste. Um povo que se vê solitário, andando de um lado para o outro. Esta era a condição deste povo. A alegria já não existia mais. E hoje, quantas pessoas tristes que não têm prazer em viver, que não têm alegria. Mas é possível, porque existe um renovo de justiça, porque existe um manancial de Deus, aleluia, e porque existe uma nova e eterna aliança. E esta aliança que nós estamos celebrando hoje, rememorando, para dizer que ele veio e selou esta aliança. Em memorial dele, nós celebramos a ceia do Senhor. Qual era a causa dessa condição? Capítulo 2, você pode encontrar aí no versículo 14. O Senhor diz: acaso é Israel escravo ou servo, nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Um povo preso e cativo. O que levou este povo a este cativeiro? Versículo 19. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Escravos porque deixaram o Senhor. Escravos porque este sonho de Deus, onde ele diz: eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo, não estava acontecendo no coração daquele povo, porque eles apostataram, eles seguiram outros deuses, eles criaram para si ídolos. Então, a causa dessa opressão está dita aqui nesses versículos que nós lemos do capítulo 14. É o pecado. Muitas vezes nós queremos atribuir a Deus, queremos culpar a Deus, porque as coisas não estão do jeito que nós queremos. Precisamos sondar o nosso coração. Deus sempre tem razão. Deus sempre tem razão, a razão sempre está com Deus. Deus não desejava o sofrimento para aquele povo. Ele sonhava com um tempo bom, um tempo em que aquele povo estava ali aos pés do Senhor, adorando, servindo, reconhecendo a grandeza de Deus e desfrutando dos mananciais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Deus. Nós vimos a condição do povo, a causa dessa condição e o desejo de Deus. Você pode abrir aí no próprio livro de Jeremias, no capítulo 30, versículo 22. E esse desejo está revelado em todo o livro de Jeremias. A maioria dos capítulos, Deus fala sobre isso. Amados, Deus é maravilhoso e lindo. Ele sempre está revelando para o seu povo a sua vontade. E hoje pela manhã eu dizia na escola bíblica dominical: nós somos completamente indesculpáveis diante do Senhor. Porque Ele tem aberto portas para a pregação do Evangelho, inúmeras, incontáveis. É rádio, é televisão, é internet, é o povo na rua pregando. Uma vez a gente foi para o Imersão Total em São Paulo. Nós tivemos que pegar o metrô e tinha um japonês
Oh, Jesus maravilhoso. Ele andando na rua, falando a palavra de Deus. Ele falando em voz alta, a coisa mais linda. Ele falando, e aquele tanto de gente, assim, não sei quem já andou ali em São Paulo e teve a oportunidade de andar de metrô, que é muita gente, é uma loucura. E ele parado assim para comprar o ticket e falando a palavra de Deus. Então, se eu não falar, se você não falar, as pedras vão clamar e as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E nós não temos desculpas. Aqui no versículo 22 do capítulo 30, ele mostra, ele revela o desejo do seu coração, amados, para nós. Vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Aleluia, Jesus. Então, no capítulo 7, 23, no capítulo 11, versículo 4, no 24, versículo 7, aqui no 31, no 30, nós encontramos Deus colocando esse desejo para o seu povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, encontramos aqui Deus revelando para Jeremias, nessa palavra profética, para o povo de Israel, o seu sonho. E no versículo 3 desse capítulo, que é lindo, que nos desarma completamente, que mostra o grande amor de Deus, amados. Nós podemos ler o coração do nosso Deus. Diz assim: de longe se me deixou ver. Ou seja, de longe se manifestou em mim o coração de Deus. Diz, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Irmãos, isto é amor. Nós encontramos a partir desse versículo 30 até o 33, promessas de Deus. Porém, antes nós encontramos a palavra narrando a dificuldade de Deus se relacionar com um povo perverso, com um povo desobediente, com um povo de cerviz dura, com um povo de um coração frio. E mesmo assim, esse Deus chega com o seu amor e oferece perdão, e oferece restauração, porque o amor perdoa, porque o amor ama, porque o amor não cobra, porque o amor não vinga. O amor é completamente grande de Deus pelo seu povo e atrai com amor eterno. Este amor é eterno. Desde a eternidade, Ele nos amou, Ele nos ama. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, é um gesto de amor do Pai para conosco. E se você entrou aqui com algum espírito te condenando, te acusando, esse não é o espírito do Pai. Porque o amor está disposto a amar, a perdoar, a se entregar. Ele tudo suporta, ele tudo crê, ele crê na sua restauração. Ele sonha com a restauração, aleluia. Ele sonha em nos ver cada vez mais íntimos dele. Em nos ver cada vez mais deixando o manancial de vida fluindo através de nós. Versículo 4 e 5. Traz a promessa de Deus de paz e segurança. Nós vimos o amor, promessa de paz e segurança. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Irmãos, lendo isso aqui, a gente vê que Deus, Ele deseja nos ver celebrando, sorrindo, glorificando.
pastor, estou inconformada com essa música da alegria que a gente canta, porque hoje a gente aprendeu, a segundo domingo que a gente canta, não é verdade? Hoje nós avançamos mais um pouco, ministramos a alegria. Isso é um gesto profético, e quando nós fazemos isso, nós cremos sim que a pessoa está recebendo. Mas tem a parte lá que diz, eu canto, eu pulo. Eu ainda não vi ninguém pulando. Da próxima vez que hoje nós vamos cantar, depois da ceia, você pode pular, se alegrar, porque Deus, Ele quer nos ver, amados. Aqui diz, olha, você será adornada com adufes e sairás com o coro dos que dançam. Por isso que eu disse que Ele quer nos ver bem, desfrutando da alegria, desfrutando da paz. Essa promessa, irmãos, que Deus traz para nós, além desses versículos aqui de amor que nós lemos, versículo 3, além desta promessa de paz e segurança, Ele traz então a base que Ele já tinha no seu coração para nos ver felizes, para nos ver restaurados, para ver Israel restaurado. A base está aqui no versículo 31, 32 e 33. Esta é uma promessa incondicional que Deus trouxe para aquele povo, que é pura graça de Deus. A nova aliança é pura graça de Deus. Versículo 31, não deixe de ler junto comigo. O Senhor diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Jesus. Ora, no versículo 17, Deus diz que há esperança. Eu quero dizer para vocês, sempre há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há palavra, há esperança. Enquanto há mananciais de vida fluindo, há esperança. Porque aquilo que eu não posso fazer, Ele pode fazer. Diz assim, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Eles estavam fora do propósito inicial de Deus. E o Senhor firma essa aliança. Ele tinha firmado uma aliança com Noé. O povo quebrou essa aliança. Ele firmou a aliança com Abraão. Ele firmou a aliança com Moisés no Sinai. Ele firmou a aliança com Davi. E Deus então traz a promessa de uma nova aliança que não será quebrada. Por quê? Porque o fiador desta aliança é Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho. Quando nós firmamos um contrato, normalmente as pessoas pedem um fiador. Para quê? Porque se aquela pessoa que é devedora, ela não puder pagar, o fiador ele tem que pagar. Ele se obriga a pagar. E Jesus é o nosso fiador. Ele já pagou. Ele já pagou, graças a Deus. Meu Deus maravilhoso. Que coisa boa participar de uma ceia, relembrando que um dia Ele foi lá e pagou o preço do meu pecado.
Graças a Deus por isso. E nós encontramos então essa promessa de Deus aqui, onde na carta aos Hebreus foi feita referência e nos sinalizando sobre esse acontecimento. Você vai comigo para Hebreus no capítulo 8, versículos 6. Oh, Jesus maravilhoso. Nós encontramos aqui, amados, já no Novo Testamento, a aliança já havia sido feita, a referência a essa promessa de Deus que foi feita através do profeta Jeremias ao povo. Diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Essas promessas de Jeremias 31, do 31 ao 34, foram promessas superiores, mais elevadas, trazendo para o povo uma graça maravilhosa. E aqui o autor da carta aos Hebreus traz essa informação. Versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz, olha aqui a promessa de Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o patrocinador desta aliança, que é irrevogável. Ele é a garantia de Deus que nós podemos fluir vida através dos mananciais que Ele tem para nós. No capítulo 7, versículo 22, está registrado isso também pelo autor de Hebreus. Diz assim: por isso mesmo Jesus tem tornado fiador de superior a aliança. Depois você lê o capítulo 7 todo, porque não dá tempo de ler. Então, amados, diante desse texto de Jeremias 31, esses versículos que nós lemos, eu posso tirar lições espirituais nessa noite para a minha vida, e você tira para a sua vida. Veja bem, eu perguntei se é possível a pessoa viver os propósitos que Deus tem para cada um de nós, mesmo diante de nossas fraquezas, diante de nossas dificuldades, diante de situações difíceis. É possível alguém que está morto espiritualmente ser levantado daquela condição fria, rígida, sem esperança? A nova aliança é a resposta. A nova aliança, o sangue de Jesus Cristo é a resposta para todos nós. Eu entendo aqui, queridos, que a urgência do Senhor é restaurar o seu povo, que inúmeras vezes fracassou através de Jesus Cristo. É urgência de Deus restaurar o seu povo. Então, se você veio aqui hoje precisando de uma restauração, creia que o Senhor está sonhando. Ele diz, naquele tempo, hoje, isso se cumpre em minha vida e em sua vida, e Ele diz, há esperança para o meu povo. Então, há restauração, porque Ele deseja isso.
Segunda lição que eu tomo para a minha vida espiritual é que se eu não ouvir com atenção e não obedecer à palavra de Deus, eu não consigo viver em aliança, porque eu não conheço os termos desta aliança, não posso desfrutar dos benefícios da aliança. No livro do Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, o Senhor diz: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então a palavra de Deus, ela tem o poder para nos purificar. Ela é a fonte de vida. Ela traz alegria ao nosso coração, ela traz esperança, ela nos conforta, ela nos anima. Porque o Espírito Santo pega junto com a palavra e traz ao nosso espírito a vida de Deus. E a terceira lição que eu aprendo é que em Cristo a promessa foi completamente cumprida. E todas as nações puderam receber a bênção de Deus. Eu recebi a bênção de Deus. Atos, no capítulo 3, versículos 25 e 26, diz: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. A bênção veio para o povo judeu e se estendeu até nós. Por isso nós somos propriedade exclusiva de Deus. Um povo separado, santificado pelo sangue da aliança, para servirmos ao Senhor. E que bênção é essa? Aqui diz que nós somos o povo da aliança e Ele nos enviou Jesus para nos abençoar. Essa bênção, amados, trata-se dos mananciais de Deus, que essa aliança trouxe como benefício para nós. Jesus, Ele veio a este mundo, fez a obra, completou a obra, a justiça de Deus, a redenção, nos comprou para Deus e retornou e está à direita do Pai e disse: olha, eu vou para que desça sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão receber o poder do alto. E mais que isso, Ele vai morar em vocês. Lá em João, no capítulo 4, versículo 14, ele falando a samaritana, ele disse: olha, mulher, se você beber dessa água aqui, desse poço, você ainda vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, ela vai se transformar em você como manancial que vai jorrar. Esse manancial, essa bênção que Jeremias mostra, que Deus mostra através de Jeremias nessas mensagens, o renovo da justiça de Deus, que é Jesus, a nova aliança firmada em Jesus e a garantia de que dentro do meu espírito eu posso receber, por causa do sangue da aliança, o espírito de vida, que dentro de mim é manancial de vida, que me sustenta. Então é possível um homem viver uma vida vitoriosa dentro do propósito que Deus tem para ele, quando ele recebe o perdão dos seus pecados, ouve a palavra de Deus, sabe os termos desta aliança, anda em obediência e deixa, Ele dá liberdade para que o Espírito de vida flua cada vez mais. E aí, amados, pecou, o Espírito fala, enfraqueceu, o Espírito fortalece, Ele revigora. Você crê porque Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, e a sua obra é essa: Ele é o Consolador. Ele é o Consolador que não nos deixa. Ele disse: não te deixarei,
Pode uma mãe até abandonar um filho que gerou, mas eu não te deixarei. O Espírito está dentro de você, esse manancial de águas vivas, que nós bebemos pela fé, que nós recebemos em nosso espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro. Deus é maravilhoso, então é possível. Tem resposta. Porque houve uma promessa, ele tinha esperança, ele tinha um desejo no seu coração de ver o seu povo restaurado. Mas o seu povo não tinha condições. O povo não conseguia, por mais que fizesse ofertas pelo pecado, por mais que se esforçasse, de si mesmo eles não conseguiam. Mas existe um manancial que flui do trono de Deus e que está dentro de nós, para nos fazer, amados, retornarmos à posição inicial, ao propósito inicial. Você recebe essa palavra nessa noite pela fé, no teu espírito. Eu profetizo para você que cada vez mais essas águas do trono de Deus correrão em sua vida. Você não vai ficar parado. Estamos falando aqui de testemunho. E quem não tem essas águas fluindo como manancial, não fala de Cristo. Permanece agente secreto, não faz nada. Não é adorador, não cumpre o seu primeiro ministério, ser um adorador. E, consequentemente, as demais coisas. Hoje pela manhã, amados, eu mostrei aqui na igreja um vídeo do pastor Zapata, do Peru. Ele tem uma doença desde os 14 anos que ele se atrofiou todo. É cego. E ele fica encostado assim numa cama. Mal ele consegue falar. E mesmo assim, ele faz a obra de Deus. Ele disse, olha, eu estou cego, mas a palavra de Deus não está presa. Faz a obra de Deus, pastoreia uma igreja. Isso é uma motivação para mim, para você, e para a gente parar com as desculpas. Em nome de Jesus. Porque aquele lá tem todo motivo para não fazer a obra de Deus, para ficar reclamando. Deus, como é que eu vou te servir? Olha como é que eu estou aqui. Todo me acabando, atrofiado. O Senhor não vai me curar, não? O Senhor não vai me dar condições, não? E, amados, quando este manancial, ele flui em nossas vidas, quando diariamente... Aleluia. Ao nosso levantar, ele fala conosco. Em nosso andar, ele fala conosco. É água fluindo. É ele falando, é ele conduzindo, é ele dizendo, olha, não desiste não, eu estou aqui. A minha presença vale mais. A alegria da salvação vale mais do que qualquer coisa. Oh, aleluia, não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé. Nesta nova aliança que o profeta Jeremias trouxe e revelou, da parte de Deus nós temos vida, nele nós temos vida, vida e vida eterna. Vida que não pode ser comprada. Vida que não pode ser comprada. Bendito seja o nome do Senhor. Antes do pastor Jorge ministrar, eu trouxe um hino que eu gostaria que você meditasse nele. Os irmãos vão subir porque nós vamos ministrar em seguida a ceia. Mas Deus vai falar, porque essa unção, ela está aqui e agora eu creio que Deus vai liberar de uma forma especial. Eu gostaria que ninguém aqui neste lugar deixasse de adorar a Deus agora. Ao ouvir a letra desta música, eu gostaria que você agradecesse a Deus porque você está em aliança com Ele.
E antes que esta música toque, eu quero perguntar se tem alguém aqui que não está em aliança. O que é isso? Isso significa que você não está em comunhão com Deus, ou que você andou com Deus e se afastou de Deus, ou que você não tem convicção de que se você partir hoje para a eternidade, você vai morar com Jesus, ou que você nunca confessou Jesus publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje você ouviu falar. O desejo do coração de Deus é: e eu serei o seu povo, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é essa. Será inútil continuarmos vivendo sem deixarmos que Ele manifeste em nós o poder dessas águas que correm como manancial. Quem sabe o teu coração está como um deserto seco. Quem sabe existem vales no teu coração que precisam de água. Quem sabe nessa noite você precisa deixar que Ele traga aos poços secos do teu coração a água que traz vida. Você precisa firmar essa aliança com Ele. E há alguém assim, nessa situação, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, porque nós vamos orar por você. Tudo começa com a oração. A restauração de Deus começa com o meu arrependimento e a oração. Há alguém assim, amados? Há alguém assim? Glória a Deus. Há duas vidas. Há mais alguém? Há mais alguém? Irmãos, essa noite é noite maravilhosa. Eu fiz esse apelo primeiro, sabe por quê? Porque Deus vai derramar rios de água viva, vai fluir aí dentro de você. Então vocês não poderiam perder isso. Tem mais alguém corajosos como essas duas pessoas? Venha cá, irmão Kevler. E venha cá, irmão. Nós vamos orar por vocês. Pastor Edilson, esteja aqui. Pastor, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Luiz, fica ao lado do irmão. Os irmãos estão reconciliando, não é isso? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amados, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus sabe a natureza que cada um de nós tem. Deus sabe as nossas fraquezas. Por isso Ele providenciou o Espírito. Você pode estar aqui e estar pensando assim: Deus, eu já tentei, muitas vezes eu quero, mas eu não consigo. Eu quero te dizer, Deus, Ele quer te encher com o Espírito Santo. Ele quer que as águas dele fluam dentro de você, de tal forma que você seja tão abençoado, tão suprido, e nada mais lá fora te atraia. Essas águas, elas nos purificam, que nós passamos a viver uma vida que não suportamos o pecado. Nós não suportamos porque o nosso Deus não suporta. Então eu quero profetizar para vocês que esta aliança que muitas vezes vocês quebraram, Jesus, Ele foi o fiador dessa aliança. E por isso nós temos essa oportunidade de voltar. Porque aquilo que eu não posso fazer, Ele fez por mim. E Ele fez por você. Amém? Graças a Deus, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, que entenderam a tua palavra e que estão reconciliando nessa noite. Queremos te pedir, Espírito Santo, enche-os da tua presença. Que o Senhor venha conduzi-los na perfeita vontade do Pai. Que os teus filhos sejam fortalecidos, que os teus filhos sejam firmados, que os teus filhos sejam revigorados na palavra, para que não quebrem mais a aliança. E eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso à medida que eles abrirem os corações. Nós abençoamos essas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Queridos, nós vamos fazer diferente. Apenas as pessoas que têm problema de joelho é que não vão se ajoelhar ao ouvirem esse louvor. E quem está com criança. As demais, toda a igreja, eu gostaria que se colocasse de joelho. Nós vamos adorar a Deus. E você vai receber da parte de Deus mais águas. Mais águas. Amém? Depois nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá, e a terra seca em mim se faz manancial, e os poços e os vales